Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Arthur Bandeira, sou professor de Física, bacharel em Ciências Aeronáuticas, piloto comercial e atualmente mestrando em Engenharia Aeroespacial. No vídeo passado vimos sobre velocidade relativa e agora nós vamos aplicar o conceito de velocidade relativa ao voo de uma aeronave. Para começar essa aula, vamos imaginar o seguinte problema, a seguinte situação. Um atleta de natação resolve se preparar para as Olimpíadas de Tóquio, adiada para 2021 devido à pandemia da Covid-19. Para isso, ele resolve atravessar a nado um rio que corta sua cidade. Para esse treinamento, ele chama um amigo que irá cronometrar o tempo que ele leva para nadar até a margem oposta e depois retornar. Depois, do ponto de vista do seu amigo observador, a corrente flui da direita para a esquerda. O atleta, péssimo aluno de física, mergulha no rio exatamente em frente ao observador e inicia o nado, mantendo seu corpo numa posição perpendicular ao rio. Ao retornar à margem, o observador verá o nadador a alternativa 1, sua direita, 2, exatamente à sua frente, 3, à sua esquerda e 4, atrás dele. Não vou responder essa questão, vai ficar para vocês. Responda aí, deixa aí no comentário. Bom, agora pegando o gancho no problema do nadador, assim como um nadador, um barco ou até mesmo um navio é arrastado pela correnteza quando navega por um rio ou no mar, uma aeronave é arrastada pelo vento quando navega pelo ar. Para entendermos o efeito do vento na navegação de uma aeronave, vamos relembrar o sistema de referenciais visto na aula anterior. Se você não assistiu, recomendo que você assista. Onde temos um referencial fixo no solo, denotado por O, um referencial móvel, denotado por O', se deslocando a uma velocidade constante, U, e uma partícula, conforme aqui a figura aqui demonstrada. Como visto na aula 1, os vetores R, R' e R' podem se relacionar através da seguinte soma vetorial. Então, senhores, nós temos o seguinte, nós temos que R é igual à soma do vetor R' com o vetor R'. E aí, na aula passada, nós calculamos a variação da posição, a variação do vetor R. Nós vamos aqui agora aplicar a variação nessa soma. Então, nós vamos ter o seguinte, ΔR sobre ΔT será igual a ΔR sobre ΔR', melhor dizendo, sobre ΔT, mais ΔR' sobre ΔT. E com isso nós vamos ter como ΔR, né, ΔR sobre ΔT, ou seja, a variação da posição em relação ao tempo é igual à velocidade, nós vamos ter que V, ou seja, a velocidade da partícula em relação ao referencial fixo, vai ser igual a U, ou seja, a velocidade do referencial móvel em relação ao referencial fixo, mais V', que é a velocidade do referencial, melhor dizendo, a velocidade da partícula em relação ao referencial móvel. Tudo isso aí foi visto na aula anterior. Agora vamos imaginar uma aeronave se deslocando no ar e que ela esteja sofrendo a ação do vento. Nesse caso, vamos convencionar que o nosso referencial O, ou seja, o nosso referencial fixo, seja o solo. O referencial O', ou seja, o referencial móvel, é o ar se deslocando com a velocidade U, e a partícula seja a aeronave. Diante disso, podemos afirmar que a velocidade V é a velocidade do avião em relação ao solo, a velocidade V minúsculo que foi visto na transparência anterior. Doravante, velocidade de solo. V', a velocidade da nave em relação ao ar, ou a velocidade aerodinâmica, também chamada de VA. E U, a velocidade do vento, que nós vamos denotar por VV. Então, substituindo essas terminologias na equação anterior, nós temos o seguinte:
Vs será igual a VA mais VV, ou seja, a minha velocidade, a velocidade da nossa aeronave em relação ao solo, será dada pelo somatório da velocidade aerodinâmica mais a velocidade do vento. E com isso, nós vamos ter o que nós chamamos de triângulo de velocidades. Essa soma vetorial pode ser representada geometricamente pelo que chamamos de triângulo de velocidades. Então, senhores, aqui na imagem vocês percebem que nós temos aqui o vetor VA, que no caso é o vetor velocidade aerodinâmica. Nós temos aqui o vetor VV, que é o vetor velocidade do vento, e o vetor VS, que é o vetor velocidade do solo. E vocês podem perceber que a minha velocidade em relação ao solo vai ser dada pela soma da velocidade aerodinâmica da minha aeronave com a velocidade do vento. E o nome desse triângulo aqui, que é formado por esses três vetores, nós chamamos na aviação de triângulo de velocidades. Normalmente, essa questão de triângulo de velocidades, ela cai mais na prova de navegação do que na prova de teoria de voo. Normalmente também, para você fazer cálculo de VS, de VA ou de VV, usa-se o que nós chamamos de computador de voo, que é um computador utilizado para você fazer alguns cálculos, como regra de 3, velocidades também, velocidade verdadeira. Nós falaremos sobre o computador de voo quando formos falar sobre navegação. E agora nós vamos fazer aqui um problema envolvendo o efeito do vento. O problema diz o seguinte: um piloto privado recém-habilitado resolve fazer um voo de navegação entre as cidades de Ribeirão Preto, cujo indicativo é Sierra Bravo Romeo Papá, e Lins, Sierra Whisky X-Ray Quebec, ambas no interior de São Paulo. Após consultar a carta de navegação visual WAC e fazer os cálculos de navegação, o piloto estimou seu tempo de voo em 1 hora e 30 minutos e observou que a proa magnética ideal era a proa oeste, que na bússola aparece como a letra W, né, ou West, ou 270 graus. A sua aeronave era um Cessna 152, equipado com uma bússola, um velocímetro, um altímetro, um horizonte artificial e um rádio VHF. Após a decolagem de Ribeirão Preto, o piloto curvou a sua aeronave na proa Whisky, ou a proa oeste, e subiu para o nível de voo de cruzeiro proposto em seu plano de voo. Ao atingir tal nível, a aeronave fora guardada por uma densa e espessa camada de nuvens, a qual tirou do piloto qualquer contato com o meio externo, ou seja, o piloto ele ficou sem nenhum referencial externo. Mantendo-se calmo, o piloto manteve as asas niveladas, o nível de cruzeiro e o nível de cruzeiro, melhor dizendo. A bússola indicava a proa Whisky, né? Ou seja, a bússola estava constantemente marcando a proa oeste. E o velocímetro indicava uma velocidade de 85 nós em relação ao ar, a qual foi a velocidade utilizada durante o cálculo do tempo estimado de voo. Durante todo o voo, a aeronave esteve sob a ação do vento, que vinha da direção sudeste. Passado 1 hora e 30 minutos, o piloto desceu e livrou a camada de nuvens. Diante disso, podemos afirmar que a cidade de Lins estará. Aí aqui vem as nossas alternativas. Alternativa A, exatamente abaixo da aeronave. Alternativa B, à frente da aeronave. Alternativa C, no lado direito da aeronave. Alternativa D, atrás e à esquerda da aeronave, ou seja, o piloto vai ter que olhar mais ou menos para trás e para a esquerda. Fazer mais ou menos movimentar a cabeça mais ou menos nesse sentido. E a alternativa é à frente e à direita da aeronave. Para isso, vamos ver aqui a nossa estratégia de resolução. Quando vocês, normalmente, como eu
falei anteriormente, esse tipo de questão ela é mais comum nas provas de navegação do que nas provas de teoria de voo. E em muitos casos você vai utilizar o que nós chamamos de computador de voo, que será falado em vídeos posteriores. Mas quando você for, se por acaso cair alguma questão na prova ou de teoria ou de navegação aérea, onde você precise estimar mais ou menos a minha velocidade de solo, correção de deriva, primeiramente, identifique na questão quais são os vetores de velocidade que o enunciado da questão está lhe fornecendo. Identificado esses vetores de velocidades que já são dados, identifique qual é o nosso vetor velocidade alvo. Em seguida, lembre-se daquela regra de ouro que nós mostramos em slides anteriores, que diz que Vs é igual a VA mais VV. O vetor VA terá o seu módulo dado pela leitura feita no velocímetro da aeronave. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o tubo de Pitot, e o tubo de Pitot ele mede a pressão dinâmica do fluxo de ar vindo contra a aeronave, e a partir da leitura dessa pressão dinâmica é que ele vai indicar a velocidade da aeronave em relação ao ar, a velocidade relativa do ar. Ou seja, o módulo do meu vetor VA ele será dado pela velocidade indicada no velocímetro da aeronave. Lógico que existe certos erros, né, nessa velocidade indicada, né, que aí você vê que aí nós trabalhamos com a velocidade calibrada, a velocidade verdadeira, mas aqui vamos considerar que a nossa velocidade aerodinâmica seja a velocidade indicada no velocímetro. E a direção do vetor VA será dada pela orientação do eixo longitudinal da nossa aeronave. Então, vamos imaginar que nós temos aqui nossa aeronave. O que é que vai acontecer? Do mesmo jeito que a correnteza ela arrasta nadadores ou ela arrasta barcos, o vento ela também vai arrastando a nossa aeronave. Então vamos imaginar, por exemplo, que nós temos aqui um vento soprando aqui dessa direção aqui. Nossa aeronave ela vai voar e o vento vai o quê? Arrastar a aeronave nesse sentido. Então, a minha velocidade aerodinâmica ela será necessariamente perpendicular ao meu referencial móvel, ao meu referencial do vento, ao meu referencial do ar. Já a minha velocidade aerodinâmica, ela será dada pelo, melhor dizendo, corrigindo, desculpe, a minha velocidade de solo não. Aí ela vai ser dada justamente pela soma da minha velocidade aerodinâmica com a velocidade do vento. Com isso, vamos agora desenhar. Primeiramente, nós vamos desenhar esses dois vetores. Lembrando que você deve fazer esse desenho, quando você for desenhar os vetores aí no papel, lembre-se sempre que a direção desse vetor, as direções, né, desses dois vetores, elas têm que ser coerentes. Eu não posso, por exemplo, desenhar o meu vetor, vamos supor, meu vetor VA ele está apontando para o norte. E o meu vetor VV está apontando para a direção oeste. Eu não posso desenhar os dois vetores na mesma direção. Eles estarão perpendicular. Lembre-se sempre disso. E um detalhe também importante é que o módulo do vetor ele é sempre associado ao comprimento do vetor. Então, se eu tenho, por exemplo, uma velocidade aerodinâmica de 85 nós e minha velocidade do vento está de 20 nós, logicamente eu vou ter que desenhar o vetor VA maior do que o vetor VV. Lembre-se sempre disso. Então, para resolvermos nossa questão, primeiramente, vamos desenhar os vetores VA e os vetores VV em um plano cartesiano, conforme aqui está mostrado na figura. Quando um aluno olha para essa figura, ele pode até questionar: Arthur, por que a letra W está em cima? Não era para estar o norte, não é o norte que está acima? Gente,
Essa questão do norte estar em cima ou o sul estar embaixo é mera convenção. Quem convencionou essa questão do norte estar em cima foram os europeus. E aí, como os europeus eles se achavam melhores, né, do que os outros povos, eles se colocaram em cima. Eles convencionaram, né, que a Europa, né, estaria no norte, que estaria acima. Mas isso aí é uma mera convenção. Eu posso muito bem estabelecer um sistema de referências onde a minha proa oeste esteja para cima. Aí, nesse caso, minha proa norte vai estar à direita, minha proa leste vai estar abaixo, minha proa sul vai estar à minha esquerda. Posso convencionar também a proa sul para cima também. Então lembre-se sempre que essa questão de referência não tem... Eu posso referenciar do jeito que eu bem entender. Lembrando sempre que vocês devem ser coerentes quando vocês forem fazer o seu sistema de coordenadas. Eu não posso, por exemplo, colocar o meu oeste em cima e o meu norte no lado direito. Lembre-se sempre disso. Então aqui nessa figura vocês podem ver muito bem, nós temos aqui um plano cartesiano, nós temos a direção leste-oeste aí representado aí pelo eixo vertical, né, onde o oeste está para cima e o leste está para baixo, e a direção norte-sul está representada aí pelo nosso eixo horizontal. E aí na figura vocês podem ver também aí a nossa aeronave aí que eu desenhei, e nós temos aí o nosso vetor VA, que aí está sendo representada por essa setinha aí, por essa seta apontando aí para cima, né, que de fato a nossa VA ela está na direção oeste. E o nosso vetor VV, nosso vetor vento, no caso, que ele vem de sudeste, ou seja, entre o sul e o leste, aí ele vem mais ou menos aí na direção de 45 graus, entre o sul e o leste. Pronto. Desenhados esses vetores no nosso plano cartesiano, vamos dispô-los conforme foi mostrado no triângulo de velocidades. Então, quando vocês forem responder essa questão, lembre-se sempre daquele triângulo de velocidades que foi mostrado anteriormente. Primeiramente, vamos representar o nosso vetor VA e vamos colocar a extremidade inicial do vetor VV na extremidade final do vetor VA, lembrando-se sempre de respeitar as direções, ou seja, o meu vetor VA ele está apontando para oeste, né? Que nesse caso aqui ele está na figura ele está apontando para cima. E o meu vetor VV ele está de sudeste para noroeste. Então, ele vai estar aí formando mais ou menos um ângulo aí de 45 graus com relação aí à linha vertical. Vocês podem olhar aí na figura abaixo. Pronto. Montado aí esses dois vetores, vamos agora lembrar-se daquela equação que diz que VS, ou seja, o meu vetor VS, ele vai ser dado pela soma vetorial do meu vetor VA com o meu vetor VV. E vamos agora utilizar a chamada regra do polígono fechado, que também foi visto na aula anterior. Então, gente, perceba o seguinte, nós temos aqui o vetor VA, o vetor VV, eles estão aqui já conectados. O meu vetor VS, ele vai ser um vetor que vai sair da extremidade inicial do vetor VA e vai terminar na extremidade final do meu vetor VV. Ou seja, o meu vetor VS vai ser o resultante do vetor VA com o vetor VV. E aí, gente, pela figura vocês podem perceber o seguinte, que o meu vetor VS, ou seja, minha velocidade de solo, ela será maior do que a minha velocidade aerodinâmica, ou seja, eu estou indo mais rápido do que os 85 nós. E percebam também que ele está inclinado, ele está desviado para o lado direito. Ou seja, nesse voo, a nossa aeronave ela estará voando mais rápida, estará sendo empurrada pelo vento e estará sendo arrastada para a minha direita.
podemos ver aqui nessa segunda figura aqui, nessa outra figura, melhor dizendo, como se deu o deslocamento dessa aeronave. Vamos pensar comigo. No planejamento do voo, o piloto estabeleceu que sua velocidade seria de 85 nós, viu a distância entre as duas cidades, entre o ponto Ribeirão Preto e o ponto Lins, e aí, através aí de uma regra de 3 básica, ele estimou que ele levaria 1 hora e 30 minutos para cobrir essa distância a 85 nós. Todavia, se eu estou voando com uma velocidade mais rápida do que 85 nós, no mesmo tempo de 1 hora e meia, eu vou percorrer uma distância maior do que aquela que está no meu planejamento, do que aquela que eu vi ali entre Ribeirão Preto e Lins. E também o meu deslocamento ele foi desviado para o lado direito, ou seja, eu fui arrastado para o lado direito. Então, pela figura, vocês percebemos o seguinte, que a minha cidade, a cidade de Lins, ela estará atrás e à esquerda da aeronave, ou seja, o piloto ele vai ter que virar a cabeça mais ou menos nesse sentido para poder ver a cidade. Então, nós temos aqui que a resposta correta é a alternativa D. Então, gente, é isso aí. Obrigado aí pela sua audiência. Deixe aqui o seu like. Essas transparências aqui que foram mostradas nesse vídeo estão disponíveis para download aqui no link aqui abaixo. Inscreva-se nesse canal e deixe seu comentário, que é muito importante. Qualquer dúvida, pode escrever aqui nos comentários e responda aquela pergunta que eu deixei no começo do vídeo. Obrigado.